O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo estivesse a sangrar memórias antigas. Ana sentiu o coração estancar no peito quando, ao virar a esquina da Rua das Flores, tropeçou num par de olhos castanhos que não via há 7 anos. Maria. Ali, parada à porta de uma pastelaria, com o cabelo solto ao vento e um sorriso que ainda carregava o sal do Atlântico. Ana? És tu mesmo, murmurou ela, a voz rouca como o fado que ecoava de uma janela próxima. Num instante, o mundo encolheu-se a um abraço impulsivo, apertado demais para ser casual, e Ana soube, com a certeza de quem sente o chão tremer, o passado acabara de regressar para reclamar o que era seu. Ana piscou, tentando assimilar a visão à sua frente. O aroma de pastéis de nata quentes misturava-se ao perfume de jasmim que Maria sempre usara, aquele que comprara numa lojinha esquecida em Lagos, durante a viagem que mudara tudo. 7 anos. 7 anos desde que elas, 2 raparigas de 20 e poucos, haviam fugido de Lisboa para o Algarve, mochilas às costas e corações cheios de sonhos irrealizados. Ana era então uma estudante de literatura na Universidade de Lisboa, devorando poetas como Fernando Pessoa e Sofia de Melo Brainer, enquanto Maria, com o seu riso contagiante e olhos que pareciam guardar segredos do mar, trabalhava como guia turística, levando grupos de estrangeiros pelas falésias douradas. Aquela viagem fora o seu refúgio, noites à beira da Praia da Rocha, conversas sussurradas sob as estrelas, mãos que se roçavam acidentalmente, ou não, enquanto caminhavam descalças na areia fria. Mas o fim chegara como uma maré alta, impiedosa. Maria partira para o Brasil, atrás de um amor fugaz com um músico de samba que prometera mundos. Ana ficara, o coração em farrapos, a reconstruir-se devagar entre as bibliotecas empoeiradas e as ruas íngremes de Alfama. Agora ali estava ela, de volta, como se o destino fosse um fado cruel, daqueles que Amália Rodrigues cantava com a voz partida. Não acredito. Como estás? O que fazes aqui? Gaguejou Ana, recuando um passo, mas sem soltar o braço de Maria. O toque era elétrico, familiar, perigoso. Maria riu, um som leve que ecoou como ondas contra as pedras do cais. Voltei para casa, Ana. O Brasil foi um sonho acordado, mas Lisboa. Lisboa é a minha alma. E tu? Casada? Filhos? Diz-me tudo. Os olhos dela varriam um anel no dedo de Ana, um ouro simples com uma pedra de água marinha que Sofia escolhera numa joalharia no Chiado. Sofia. O nome caiu como uma âncora no peito de Ana. Sofia, a sua companheira há 4 anos, a mulher prática e amorosa que ancorara quando o mar da saudade ameaçava engoli-la. Advogada em ascensão, com o cabelo curto e prático, olhos verdes que viam o mundo em linhas retas e justas. Elas haviam construído uma vida, um apartamento pequeno no bairro Alto, fins de semana em Sintra a passear pelos palácios românticos, jantares com bacalhau à Brás e vinho verde. Estável. Seguro. Perfeito, ou quase. Estou bem. Com alguém especial, respondeu Ana, forçando um sorriso. Mas o seu coração traidor acelerava, revivendo as noites em que ela e Maria dançavam fado improvisado nas tabernas de Faro, os corpos colados no escuro, o suor misturando-se ao cheiro de sardinha assada. E tu? Sozinha? A pergunta escapou-se, imprudente, e Maria baixou os olhos, um véu de melancolia cobrindo o brilho. Sozinha assim. O samba acabou, como tudo acaba. Mas voltei para recomeçar. Talvez. Para reconectar. O talvez pairou no ar, pesado como o nevoeiro da Serra da Estrela. Elas marcaram um café para o dia seguinte, na Brasileira, onde o chão de mosaico e as paredes de azulejos azuis prometiam confidências. Ana chegou cedo, o estômago embrulhado em ansiedade. Sentou-se à mesa de Fernando Pessoa, pedindo um galão forte para acalmar os nervos. Sofia ligara de manhã, a voz cansada de uma audiência no Tribunal de Lisboa. Amo-te, miúda. Vemo-nos ao jantar? Ana respondera com um amo-te mais, mas as palavras soaram ocas, como ecos de um sino rachado. Maria apareceu pontual, vestida num vestido florido que evocava os campos de flores silvestres do Alentejo, o cabelo preso num coque solto.
Trouxe um caderno de desenhos, cheio de esboços de praias brasileiras e rostos lisboetas. Olha, desenhei-te, disse ela, abrindo uma página. Era Ana, jovem, rindo à beira-mar, o vento despentear-lhe os caracóis. Lágrimas picaram os olhos de Ana. É lindo. Tu sempre foste artista. Conversaram horas, o tempo dissolvendo-se como açúcar no chá. Maria contara do Brasil, as favelas vibrantes do Rio, o carnaval que a fizera dançar até ao amanhecer, o vazio que a trouxera de volta. Senti falta disto, confessou, gesticulando para a rua movimentada. Da saudade que aqui se respira. E de ti? A palavra saudade caiu como uma confissão. Em Portugal, não era só nostalgia, era uma dor doce, um vazio que se enchia de memórias. Ana sentiu no peito um aperto que a fez inclinar-se para frente. Eu também pensei em ti. Muitas vezes. Mas o telefone vibrou, uma mensagem de Sofia. Chego cedo hoje. Surpresa, reservas no Time Out Market. Ana engoliu em seco. Como contar? Como explicar que o passado batera à porta sem convite? Ao anoitecer, Ana voltou para casa, o bairro alto vivo com o burburinho de turistas e locais. O apartamento cheirava a lavanda, cortesia do difusor que Sofia insistira em comprar numa feira em Belém. Sofia estava na cozinha, mexendo panela de cataplana, o cabelo despenteado de um dia longo. Conta-me o teu dia, amor, disse ela, beijando Ana na testa. Ana hesitou, as palavras presas na garganta. Encontrei uma velha amiga. Da viagem ao Algarve, lembra-te? Sofia ergueu uma sobrancelha, o sorriso ainda leve. A famosa Maria? A que te partiu o coração? Ana assentiu, sentindo o rubor subir. Ela voltou. Para Lisboa. O silêncio que se seguiu foi pontuado pelo chiado da panela. Sofia serviu o jantar, mas os olhos dela, normalmente tão serenos, carregavam uma sombra. Interessante. E queres vê-la de novo? A pergunta era casual, mas Ana conhecia o tom, o de uma advogada a preparar a defesa. Só um café. Amigos, Sofia. Nada mais. Elas comeram em silêncio, o marisco fumegante perdendo o sabor. Na cama, mais tarde, Sofia aninhou-se contra Ana, o corpo quente e familiar. Amo-te. Mas cuidado com fantasmas, ok? Ana murmurou um sim, mas o sono veio tardio, povoado de sonhos com praias distantes e mãos que se perdiam na areia. Nos dias seguintes, o regresso de Maria infiltrou-se na rotina como o cheiro de marisco no ar de Lisboa. Elas encontravam-se para passeios pelo Terreiro do Paço, onde o arco triunfal emoldurava o rio como uma promessa eterna. Maria contava histórias de Salvador da Bahia, das baianas com saias rodadas e colares de contas coloridas, e Ana ria, esquecendo o relógio. Lembras-te daquela noite em que nos perdemos nas grutas de Benagil? Perguntava Maria, os olhos brilhando. Ana lembrava-se, a escuridão úmida, o eco das vozes, o medo que se transformara em riso histérico quando se abraçaram para não cair. Sofia notava as mudanças, o brilho nos olhos de Ana, o telefone que vibrava com mensagens DM, os planos que se alteravam de última hora. Estás distante, disse ela uma noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, as luzes dos candeeiros dançando nas folhas das árvores. Ana negou, mas o ciúme de Sofia crescia como era nas paredes antigas. Ela é o passado, Sofia. Tu és o presente. Mas as palavras soavam frágeis, e naquela noite, pela primeira vez, dormiram de costas viradas, o espaço entre elas largo como o Tejo. Maria, alheia ou não, intensificava os encontros. Propôs um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com muralhas de pedra e livrarias em cada canto. Como nós velhos tempos, disse ela ao telefone, a voz suave como o melão do Alentejo. Ana hesitou, mas aceitou, dizendo a Sofia que era trabalho, uma mentira que lhe queimou a língua como vinho do Porto Forte. No trem para Óbidos, Maria encostou a cabeça no ombro de Ana, e o gesto foi inocente, mas carregado. Senti tanto a tua falta, sussurrou ela. Ana fechou os olhos, o coração em guerra.
Em Óbidos, as ruas empedradas sussurravam segredos medievais. Elas passearam pelas muralhas, o vento do Atlântico a salpicar-lhes o rosto, parando numa taberna para provar ginginha, o licor de cereja que aquecia como um beijo proibido. Maria desenhava Ana de novo, desta vez com o fundo das torres ao pôr do sol. És a minha musa eterna, disse, e Ana sentiu rubor, o desejo antigo a despertar como uma flor após a chuva. Mas o telefone tocou, Sofia. Onde estás? Dizes que estás em reuniões, mas ouvi o sino da vila. A voz era afiada, ferida. Ana gaguejou uma desculpa, mas o dano estava feito. De regresso a Lisboa, o ciúme de Sofia explodiu numa discussão no apartamento. Estás a trair-me com ela? Com essa fantasma do passado, gritou Sofia, os olhos marejados. Ana negou, lágrimas correndo, mas as palavras de Maria coavam, senti a tua falta. Elas abraçaram-se no fim, apertado e desesperado, os corpos tremendo como folhas ao vento. Não a percas por mim, murmurou Sofia, e Ana prometeu, mas o coração duvidava. O regresso de Maria não era só um reencontro, era uma tempestade que ameaçava afundar o seu mundo construído com tanto cuidado. As semanas seguintes foram um bailado delicado de tensões e ternuras. Ana mergulhava no trabalho na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, no Chiado, onde o cheiro de papel envelhecido e tinta fresca ancorava a realidade. Recomendava romances de José Saramago a turistas ingleses, mas a mente vagueava para Maria, que agora trabalhava como ilustradora freelance, capturando a essência de Lisboa em aguarelas que vendia nas feiras de artesanato da Baixa. Elas encontravam-se esporadicamente, um almoço no cais do Sodré, com vistas para os cais onde os barcos de pesca balançavam, um passeio pelo aqueduto das águas livres, as arcadas imponentes e quando conversas sobre sonhos adiados. Maria falava abertamente do seu vazio no Brasil, amei aquele homem, mas era fogo de palha. Ele queria uma mulher que dançasse ao ritmo dele, mas eu dançava fado no peito. Ana ouvia, fascinada, recordando como Maria cantara Amália numa noite chuvosa em Albufeira, a voz rouca cortando neblina como um farol. E tu, Ana? Essa Sofia. Faz-te feliz? A pergunta era uma lâmina disfarçada de curiosidade. Ana hesitava, descrevendo os pequenos rituais, as manhãs com pão de milho e queijo da Serra da Estrela, as noites a ver o pôr do sol do mirador de Santa Catarina, com uma garrafa de moscatel partilhada. Ela é o meu porto seguro, respondia, mas o porto soava a prisão. Sofia, por seu lado, combatia o ciúme com gestos de amor feroz. Surpreendia Ana com bilhetes escondidos na mala, citações de poetas lésbicas como Sofia Anderson. O amor é um risco que se corre com o coração aberto. Marcava escapadelas a Cascais, onde o mar Atlântico batia nas falésias com a fúria de um amante ciumento. Somos nós contra o mundo, lembra-te, sussurrava ela, traçando círculos suaves nas costas de Ana enquanto o sol se punha, tingindo as ondas de rosa e ouro. Mas nas noites solitárias, quando Ana saía para um café com colegas, Sofia ficava acordada, rolando na cama, o imaginário povoado de imagens de Maria, a rapariga selvagem que roubara o coração de Ana antes dela. O conflito irrompeu numa noite de quinta-feira, durante o São João em Lisboa, não o de Porto, mas o eco lisboeta, com martelinhos de plástico e sardinhas assadas nas ruas. Ana convencera Sofia a juntar-se a ela e Maria num arraial no Largo do Intendente, onde as luzes coloridas penduradas nos postes criavam um céu artificial de estrelas. Vai ser divertido. Como amigas, insistira Ana. Sofia concordara, relutante, vestindo um vestido simples de algodão branco, o cabelo curto a brilhar sob as lâmpadas. Maria chegou radiante, com um vestido de chita estampado que evocava as saias das camponesas alentejanas, um colar de contas de vidro tilintando ao ritmo dos seus passos. O abraço que deu a Ana foi breve, mas o olhar que lançou a Sofia era avaliador, quase desafiador. Então, és a famosa Sofia. Ana fala tanto de ti. Sofia sorriu, os dentes cerrados. E tu és a lendária Maria. As histórias são épicas. O tom era cortês, mas o ar crepitava com eletricidade estática. Comeram sardinhas quentes, o óleo a pingar nos pratos de papel, regadas com vinho tinto de uma garrafa partilhada.
A música popular ecoava, ranchos folclóricos com violas e acordeões, e Maria puxou Ana para dançar um vira improvisado, as saias rodando como folhas ao vento. Sofia observava da mesa, o copo na mão, o ciúme a ferver como o óleo da frigideira próxima. Quando Maria tropeçou, rindo, e caiu nos braços de Ana, o riso delas misturando-se, Sofia levantou-se abruptamente. Vou buscar mais vinho, murmurou, desaparecendo na multidão. Ana seguiu-a minutos depois, encontrando-a encostada a uma parede, lágrimas silenciosas a correrem. O que foi, amor? Sofia virou-se, os olhos flamejantes. Estás a reviver o passado à minha frente. Ela olha para ti como se eu não existisse. E tu? Tu brilhas com ela. Ana negou, puxando-a para um abraço, mas Sofia empurrou-a. Não é só ciúme, Ana. É medo. Medo de te perder para uma memória que nunca morre. Elas discutiram ali, no meio do arraial, as vozes abafadas pelo burburinho, mas cortantes como facas de ourives. Ela é só uma amiga. Tu és a minha vida, gritou Ana, mas as palavras soavam vazias. Maria aproximou-se, o rosto corado pelo vinho e pela dança. Está tudo bem? Sofia fitou-a, o olhar duro. Vai-te embora, Maria. O teu regresso está a destruir-nos. As palavras foram um soco e Maria recuou, magoada. Eu só queria reconectar. Desculpa. Partiu naquela noite, deixando Ana dilacerada entre as duas mulheres que amava, uma no presente, outra no eco do coração. Os dias seguintes foram um purgatório de silêncios. Sofia trancou-se no trabalho, audiências intermináveis no tribunal, enquanto Ana vagueava pelas ruas de Lisboa como um fantasma. Encontrou refúgio na sede de Lisboa, ajoelhando-se nos bancos de madeira escura, rezando a santos esquecidos por clareza. A catedral, com os seus arcos góticos e o relicário de São Vicente, sussurrava histórias de mártires e milagres, mas Ana só ouvia o fado da sua alma partida. Mandou mensagens a Maria, desculpa o que aconteceu. Vamos falar? A resposta veio tardia, talvez seja melhor dar espaço. Não quero ser a vilã. Mas o destino, caprichoso como o fado, conspirava contra o espaço. Uma semana depois, Ana recebeu um pacote na livraria, um livro antigo de poesia lésbica, As Mariposas do Fogo de uma autora minhota obscura, com uma nota de Maria, lembra-te de quem és. Com amor, M. Lágrimas caíram nas páginas amareladas enquanto Ana lia versos sobre amores proibidos nas sombras dos conventos portugueses. Correu para o apartamento, encontrando Sofia a preparar o jantar, uma travessa de arroz de marisco, o aroma reconfortante. Li isto. É de uma velha amiga. Não, de ti. Mas fala de nós. Entregou o livro a Sofia, que o folheou, os olhos suavizando. É bonito. Mas não resolve o que sentimos. Naquela noite, discutiram de novo, mas o tom era diferente, vulnerável, cru. Sofia confessou o seu medo de não ser suficiente, de ser a escolha segura após o furacão Maria. Quero ser o teu fogo, não só o teu porto. Ana chorou, abraçando-a com força, os corpos entrelaçados no sofá gasto. Tu és tudo. Mas Maria... Ela acordou algo em mim que eu pensava morto. Falaram até ao amanhecer, o sol nascendo sobre os telhados de telha vermelha, prometendo tentar. Mas o ciúme, como era, enraizava-se mais fundo. Maria, sentindo-se exilada, isolou-se no seu quarto alugado em Moraria, o bairro morisco com ruas labirínticas e ecos de áudio e guitarra. Desenhava furiosamente Ana e Sofia de mãos dadas, mas com sombras de si própria a espreitar. Por que voltar agora? Questionava-se, bebendo chá de camomila com hortelã, como as avós alentejanas faziam para curar males do coração. Ligou para uma prima em Évora, que a aconselhou: o amor em Portugal é como vinho, envelhece, mas não apodrece. Deixa ir, Maria. Se for teu, volta. Mas o coração dela, teimoso como um touro de tourada, recusava. O reencontro inevitável aconteceu num concerto de fado no Senhor Vinho, em Alfama.
Ana fora com Sofia, um gesto de reconciliação, vestidos com saias leves e jailes de lã fina. Marisa cantava Meu Limão Hamburgo, a voz a rasgar o ar enfumaçado, quando Maria entrou, o rosto pálido sob as luzes tenues. Os olhares cruzaram-se como espadas. Sofia apertou a mão de Ana, mas o aperto era possessivo. No intervalo, Maria aproximou-se, o copo de vinho a tremer. Não queria perturbar. Só vinha ouvir a alma de Lisboa. Sofia, surpreendendo-as, estendeu a mão. Senta-te conosco. Talvez seja hora de conhecer a lenda. A conversa fluiu hesitantemente, regada com vinho de colares. Maria partilhou desenhos no telemóvel, ilustrações de Lisboa pós-pandemia, com máscaras como véus de viúva. Sofia riu de uma caricatura de um elétrico 28 lotado de fantasmas. Pela primeira vez, o triângulo não era uma ameaça, mas uma ponte frágil. Mas quando Marisa cantou com que voz, sobre amores impossíveis, Ana sentiu as lágrimas e Maria estendeu a mão por debaixo da mesa, um toque fugaz que Sofia viu. O abraço apertado daquela noite, no táxi de regresso, foi mais do que reconciliação, era uma promessa de enfrentar a tempestade juntas. O equilíbrio precário durou pouco. O verão lisboeta, com o seu calor sufocante e o cheiro de jasmim em flor, amplificava as emoções como um amplificador de fado. Ana sentia-se dividida, dias com Sofia, planeando um futuro sólido, talvez uma casa maior em Belém, perto dos Jerónimos, com um jardim para ervas aromáticas, noites atormentadas por sonhos com Maria, onde o mar as engolia em ondas de desejo platónico. Maria, por sua vez, lançava-se no trabalho, expondo as suas aguarelas numa galeria pequena no Príncipe Real, bairro chique com boutiques de design e cafés arco-íris que celebravam a diversidade LGBTQ+ portuguesa. A inauguração foi um sucesso, críticas no público elogiavam a saudade visual das suas obras e Ana foi, com Sofia ao lado, um buquê de flores silvestres na mão. Estão lindas, disse Sofia, admirando um quadro de duas silhuetas abraçadas contra o horizonte do Tejo ao amanhecer. Maria corou, dedicando o quadro a amigas perdidas e encontradas. O vinho moscatel fluía e a conversa girava em torno de arte e amor. Mas quando um colecionador idoso, com sotaque transmontano, elogiou Maria como uma verdadeira filha de Portugal, com alma de poeta, e ela respondeu com um riso modesto, Ana sentiu uma pontada, não de ciúme, mas de inveja pela liberdade de Maria, que vivia sem amarras. Sofia, perspicaz, sussurrou, cuidado, amor. Os olhos traem. A traição veio sutil, como o nevoeiro da manhã no rio. Maria convidou Ana para uma sessão de esboços no Jardim Botânico Tropical, em Belém, onde as palmeiras sussurravam segredos coloniais e os pavões exibiam caudas iridescentes. Só nós duas, como artistas, disse ela. Ana aceitou, culpada, dizendo a Sofia que era uma pesquisa para um clube de leitura. No jardim, sob o do céu de folhas verdes, Maria desenhava Ana reclinada num banco de pedra, o sol filtrando-se como luz de vitral. Fecha os olhos e pensa em algo belo, murmurou Maria. Ana pensou em Sofia, mas a imagem dissolveu-se em memórias da viagem, o barco balançando nas grutas de Lagos, o beijo que nunca acontecera, mas que pairara no ar como promessa. Quando Maria terminou, mostrou o esboço, Ana com olhos sonhadores, um sorriso secreto, o fundo povoado de flores de laranjeira. És eterna assim, disse, e inclinou-se para beijar a bochecha de Ana, um gesto de amizade, mas demorado, o hálito quente contra a pele. Ana recuou, o coração disparado. Maria, não. Eu amo a Sofia. Maria baixou os olhos, magoada. Eu sei. Mas o que sentimos naquela viagem não desaparece. É saudade, Ana. E a saudade em Portugal é para sempre. Elas separaram-se em silêncio, o jardim agora opressivo, as aves a chilrear como acusações. Sofia descobriu pelo telefone uma mensagem de um amigo comum que vira as duas no jardim e comentar inocentemente. Outra sessão de arte? Perguntou ela ao chegar a casa, a voz gélida como granito do rocio. Ana confessou tudo, menos o beijo na bochecha. Foi inocente, juro. Mas Sofia, ferida, revistou o telemóvel, um ato que envergonhava, mas o ciúme era um demónio.
Encontrou mensagens: senti-te hoje como no Algarve. Vem ver o pôr do sol conosco. O nós era uma mentira que doía. Traição não é só o corpo, Ana. É o coração que vagueia. A discussão explodiu, pratos batidos na pia, portas batidas, gritos que ecoavam pelo prédio. Vai para ela, então. Se eu sou só o porto seguro, berrou Sofia, empurrando Ana contra a parede. Ana caiu em lágrimas, agarrando-se à saia de Sofia. Não. Tu és a minha casa. Maria é só um eco. Elas colapsaram no chão da cozinha, abraçando-se com desespero, os soluços misturando-se como notas dissonantes num fado. Perdão, murmurou Sofia, beijando o cabelo de Ana. Tenho medo de te perder. Naquela noite, fizeram amor devagar, redescobrindo o corpo uma da outra como peregrinas num caminho antigo, mas o prazer era tingido de tristeza, como vinho azedo. Maria, consumida pela culpa, fugiu para um retiro em Tomar, a cidade templária com o convento de Cristo erguendo-se como um sonho gótico. Ali, entre os azulejos manuelinos e os jardins perfumados de rosas, escreveu cartas que nunca enviou. Ana, o nosso amor foi um fado interrompido. Deixo-te. Mas o retiro não curou, só amplificou a saudade. Voltou a Lisboa determinada a confrontar, marcando um café com as duas. Precisamos de falar. Todas. O encontro foi no Café Nicola, no Rossio, sob o olhar vigilante da estátua de Dom Pedro IV. Sofia chegou primeiro, tensa, o blazer impecável contrastando com a vulnerabilidade nos olhos. Maria seguiu, com um cachecol de lã tecido à mão, um presente de uma tecelã da guarda. Ana mediou, as mãos tremendo ao segurar o café. Eu causei isto. Voltei e despertei fantasmas. Maria começou, a voz baixa. A viagem com Ana foi o meu primeiro amor verdadeiro. Não físico, mas da alma. Pensei que o tempo apagasse, mas não. Sofia ouviu, o rosto impassível, mas as unhas cravadas na palma. E agora? Queres o que é meu? Maria abanou a cabeça. Quer paz. Para todas. A conversa durou horas, o sol movendo-se no céu como um relógio de sol. Confissões fluíram, Sofia admitiu o seu ciúme como insegurança, vinda de um passado de rejeições familiares, pais conservadores no Minho que a deserdaram quando saíra do armário. Maria partilhou a solidão do Brasil, onde fora portuguesa exótica, mas nunca amada de verdade. Ana chorou, revelando o seu medo de escolher errado, de magoar quem amava. Vocês são as minhas duas Portugais, a selvagem e a serena. No fim, um pacto frágil, amizade cautelosa, limites claros. Abraçaram-se na saída, um trio unido por fios de dor e esperança, mas Ana sabia que o alto tráfego viria. O outono chegou a Lisboa com chuvas miúdas e folhas douradas a flutuar no Tejo, como páginas de um livro esquecido. O pacto segurava, mas as fissuras apareciam em momentos inesperados. Um olhar prolongado num jantar de grupo no bairro Alto, onde o vinho do Douro soltava línguas. Uma mensagem de Maria Ana sobre um poema de Flor Bela Espanca, Nós as duas contra o mundo, que Sofia viu e interpretou como provocação. As discussões noturnas tornaram-se rotina. Ela está sempre lá como uma sombra, acusava Sofia, enquanto Ana defendia. É amizade, amor. Confia em mim. Os abraços que se seguiam eram apertados, quase sufocantes, como se temessem que o outro escapasse. Ana buscava consolo na cultura que a formara. Inscreveu-se num curso de fado na Casa da Guitarra, em Alfama, onde velhas fadistas com jales negros ensinavam não só a voz, mas a alma. Cantava estranha forma de vida, a letra rasgando-lhe o peito. Eu bebo o vinho que me deste para afogar o meu desgosto. Sofia acompanhava-a às aulas, batendo palmas ao fim, mas o ciúme persistia, alimentado por um incidente na Feira da Ladra, onde Maria vendia os seus desenhos. Ana compraram para Sofia um casal de mulheres dançando sob chuva de pétalas, mas Maria embrulhara com uma nota pessoal, para a mulher que conquistou o coração dela. Sofia rasgara a nota, furiosa. Ela ainda te quer. A traição maior veio de forma insidiosa.
Maria, contratada para ilustrar um livro de contos lésbicos editado por uma pequena casa em Coimbra, convidou Ana para uma leitura em Mafra, no Palácio Barroco que ecoava com histórias de rainhas esquecidas. É profissional, insistiu. Sofia, exausta de audiências, encorajou. Vai. Precisas de espaço criativo. Mas no trem, Maria confidenciou. Escrevi um conto inspirado em nós. Quero que ouças. Na leitura, sob os tetos abobadados de Mafra, Maria leu Ondas Esquecidas, uma história de duas mulheres numa viagem pelo sul, amor não dito que se transforma em saudade eterna. A plateia aplaudiu, mas Ana sentiu o chão tremer, era a delas, exposta como um segredo de confissão. Sofia soube por uma amiga comum que partilhara o áudio nas redes. Voltou para casa tarde, a chuva colando-lhe o cabelo à testa. Leste sobre nós? Sobre o vosso amor eterno? Ana negou intenções, mas Sofia explodiu. É humilhação pública. Ela usa-te para a sua arte e tu deixas. A discussão foi a pior. Sofia tirou o livro contra a parede, páginas voando como gaivotas em pânico. Ana gritou de volta, acusando-a de paranoia. Talvez o problema sejas tu, que não confias. Sofia parou, o rosto pálido. Talvez. Mas dói, Ana. Dói como o inferno. Saíram porta afora, cada uma para um lado, a chuva lavando as lágrimas. Ana perambulou pela Baixa reconstruída após o terremoto de 1755, tocando as pedras que Pombal ordenara alinhadas como lições de resiliência. Sentou-se num banco no Rocio, vendo os semáforos de trânsito, os robôs lisboetas, mudarem de cor, simbolizando o seu caos interno. Ligou para Maria, o que fizeste? Sofia está destruída. Maria, voz trêmula, era arte, não traição. Mas se magoei. Perdoa-me. Desligaram, o silêncio mais alto que o trovejar distante. Sofia, por orgulho ou dor, foi para a casa da irmã em Oeiras, uma advogada como ela, casada com uma mulher espanhola, vivendo numa moradia com vista para o mar. Deixa-la ir, mana, aconselhou a irmã, servindo chá de ervas. O amor não é prisão. Mas Sofia chorava, recordando o primeiro encontro com Ana, numa manifestação pelo casamento igual no Terreiro do Paço, bandeiras arco-íris ao vento, mãos que se tocaram num cântico. Ela era livre então. Eu prendi-a. Dias depois, um gesto de reconciliação. Ana organizou um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos de azeitão, enchidos alentejanos e uma garrafa de Porto Tawny. Maria foi convidada para fechar o capítulo, disse Ana. Chegaram as três, o ar outonal fresco, folhas crunching sob os pés. Sentaram-se na relva, o castelo de São Jorge ao fundo como guardião. Falaram honestamente. Maria admitiu o egoísmo da história, prometendo distância. Sofia confessou o medo de perda. Ana mediou, o coração pesado. Amor não é posse. É escolha diária. Abraçaram-se, um círculo de braços entrelaçados, o sol poente selando o momento como um juramento. Mas o destino, tramagunha como num romance de Eça de Queiroz, reservava o clímax. Uma semana depois, durante a inauguração de uma exposição no MAT, o Museu Contemporâneo à Beira-Rio, com formas futuristas contrastando o passado, Maria sofreu um acidente. Escorregando numa escadaria molhada pela chuva, caiu, fraturando o pulso e magoando a cabeça. Ana soube por uma chamada noturna. Vem, por favor. Ela pede por ti. Sofia, ao lado, assentiu. Vai. Eu fico bem. No hospital de São José, com o cheiro de desinfetante e gemidos distantes, Ana encontrou Maria pálida na cama, o braço engessado. Sinto-me uma idiota, murmurou ela. Ana segurou-lhe a mão, lágrimas caindo. Descansa. Estamos aqui. Sofia chegou minutos depois, trazendo flores de camomila. Melhoras. E obrigada por seres honesta. Naquela noite de vigília, enquanto Maria dormia sob sedativos, Ana e Sofia sentaram-se no corredor, mãos unidas. Isto mudou tudo, disse Sofia. Percebi que o ciúme me cegava. Ela não é inimiga, é parte de ti.
Ana beijou-a, grata. O regresso de Maria, com os seus ciúmes e discussões, provara que o amor era resiliente como o azulejo português, rachado, mas belo nas imperfeições. O inverno instalou-se em Lisboa com um manto de neblina e ventos frios do norte, transformando as ruas em labirintos de luzes natalícias precoces. Maria recuperava devagar no seu apartamento em Moraria o gesso transformado numa tela de desenhos infantis, rabiscos de crianças do bairro, que a visitavam com bolos de arroz e histórias de moriscos e cristãos. Ana e Sofia alternavam visitas, levando sopa de legumes da avó de Sofia, receita minhota com couve e chouriço fumado. És parte da família agora, disse Sofia a Maria numa tarde chuvosa, ajudando-a a mexer o chá. Maria piscou, surpreendida. Não mereço. Mas o perdão fluía, como o Tejo após a cheia. Ana sentia o alívio como uma maré baixa, as discussões rareavam, substituídas por noites de cumplicidade. Elas jantavam em tascas escondidas no Alfama, provando caracóis com manteiga de alho, rindo de anedotas de advogados e livreiros. Sofia até convidou Maria para um jantar de Natal improvisado no apartamento, com rabanadas, fatias de pão em leite e canela e filhós de abóbora, doces que evocavam festas familiares no interior. Para celebrar segundas oportunidades, brindou Sofia, erguendo um copo de espumante de bairrada. Maria, com o braço ainda rígido, desenhou postais natalícios para elas, Ana com asas de anjo, Sofia como uma rainha de sabres. Mas o passado, teimoso como o carvalho na serra, sussurrava dúvidas. Ana sonhava com a viagem ao Algarve, o carro alugado serpentear em estradas poeirentas, paragens em vilas brancas como Tavira, onde compraram pulseiras de conchas que ainda usava. Acordava suada, virando-se para Sofia, que dormia serena. Ainda pensas nela assim? Perguntou Sofia uma manhã, ao ver o olhar distante de Ana. Não como antes. Como uma irmã, talvez. Sofia assentiu, mas o ciúme residual mordia, como o frio que se infiltrava pelas janelas velhas. O conflito ressurgiu durante a quadra natalícia, num concerto de Natal na Basílica dos Mártires, no Chiado. Maria, convidada como parte do círculo, sentou-se ao lado de Ana, o perfume de jasmim misturando-se ao incenso. O coro cantava vilancicos antigos, vozes puras elevando-se aos vitrais coloridos. Num momento de emoção, quando noite de paz encheu o ar, Maria encostou a cabeça no ombro de Ana, um gesto de vulnerabilidade pós-acidente. Sofia, do outro lado, viu e enrijeceu. No regresso, no elétrico apinhado, o silêncio foi ensurdecedor. Novamente, murmurou Sofia ao descerem na paragem do bairro Alto. A discussão irrompeu no apartamento, aquecido por um aquecedor elétrico que zumbia como um inseto irritado. Ela usa o acidente para se aproximar, acusou Sofia, atirando o casaco para o sofá. Ana defendeu, é fragilidade, não manipulação. Tu foste gentil com ela. Sofia chorou, revelando uma ferida mais profunda. Eu engravidei uma vez, sabes? Um namorado antigo, antes de ti. Abortei sozinha porque a família me virou as costas. Desde então temo perdas. Ana abraçou-a, chocada pela confissão. Por que agora? Sofia soluçou, porque te amar é arriscar perder tudo de novo. Elas passaram a noite a falar, desenterrando esqueletos como arqueólogas em ruínas romanas, emergindo mais unidas, mas exaustas. Maria, sentindo a tensão, propôs distância. Vou para o Porto por uns meses. Um projeto de ilustrações para um vinho do Douro. Ana protestou, mas Sofia apoiou. É o melhor. Cura para todas. O adeus foi no cais de Santa Polónia, com um comboio intercidades pronto a partir. Maria abraçou Ana primeiro, sussurrando, obrigada por me lembrares que o amor pode ser amizade. Depois Sofia, surpreendendo, volta quando quiseres. És bem-vinda. O apito soou e Maria partiu, o rosto na janela como uma madona melancólica. O inverno prosseguiu com uma calmaria relativa. Ana e Sofia planearam uma escapadela à Évora, no Alentejo, terra de sobreiros e megálitos pré-históricos. Passearam pelo templo romano, mãos dadas, sentindo a eternidade das pedras.
Aqui, o tempo para, disse Ana, beijando Sofia ao pôr do sol, o céu um manto de ametista. Comeram porco preto em pratos de barro, vinho alentejano aquecendo-lhes o sangue. Quero casar contigo, confessou Sofia numa noite, sob as estrelas. Oficialmente, no cartório. Com festa no Douro. Ana riu, lágrimas de alegria, sim. 1000 vezes sim. Mas o clímax aproximava-se, como o Natal que se avizinhava. Uma carta de Maria chegou. Estou no Porto, mas algo aconteceu. O meu editor descobriu o nosso conto e quer publicá-lo como romance gráfico. Com nomes verdadeiros, se consentires. É a nossa história, a de 3 mulheres que se curam mutuamente. Ana mostrou a Sofia, o coração dividido. É exposição. Mas honesta. Sofia pensou dias inteiros, caminhando sozinha pelo passeio dos clérigos. Publica. Mas muda os nomes. Deixa o passado ser ficção. A decisão trouxe paz, mas também um último teste. Maria voltou para uma reunião em Lisboa, no edifício da editora no Lumiar, rodeado de jardins invernais nus. As 3 reuniram-se, revisando esboços, silhuetas anónimas em praias, ruas e abraços. É belo, disse Sofia, traçando uma linha com o dedo. Reflete-nos, ciúmes, dor, amor. Maria sorriu, os olhos úmidos. Obrigada por me deixarem fazer parte. No adeus, no aeroporto, Maria voava para uma residência artística em Sintra. O abraço foi coletivo, apertado e catártico, como o fim de um fado que termina em esperança. A primavera irrompeu em Lisboa como um milagre, com amendoeiras em flor bordejando o Tejo em nuvens cor-de-rosa e o ar perfumado de laranjas maduras. O livro de Maria, Saudades Entrelaçadas, lançou-se numa livraria no Chiado, com nomes fictícios mas essência verdadeira, 3 mulheres navegando ciúmes e reconciliações nas veias de Portugal. A crítica aplaudiu a narrativa humanista, impregnada de fado emocional e paisagens portuguesas vívidas, e Ana e Sofia sentaram-se na primeira fila, mãos unidas, vendo Maria assinar exemplares com o gesso removido, o pulso marcado por uma cicatriz fina como uma memória. O sucesso trouxe Maria de volta permanentemente. Um estúdio no Príncipe Real, onde ilustrava para revistas Quer exposições sobre identidade lésbica em Portugal pós-25 de Abril. As 3 formaram um laço novo, não romântico, mas familiar. Jantares mensais na Tasca da Esquina, com bacalhau ao lagareiro e debates sobre literatura, passeios a Sintra, subindo de burro ao Palácio da Pena, rindo das lendas de rainhas amaldiçoadas. Sofia, promovida a sócia no escritório, planeava a lua de mel nas Ilhas Selvagens, mas convidou Maria para a cerimónia civil. Serás a madrinha da nossa alma. Ana, florescendo na livraria, organizou clubes de leitura sobre autoras lésbicas portuguesas, de Maria Teresa Horta a Novas Vozes do Alentejo. O casamento foi simples, no registro civil do Chiado, com um vestido de renda minhota para Sofia e um fato de linho para Ana, testemunhas amigas com bandeiras discretas. Após, uma festa no Douro, vinhas em socalcos verdes, um banquete de cabrito assado e provas de vinhos vintage, fado tocado por um trio local sob as estrelas. Maria discursou, voz embargada, o amor, em Portugal, é como o rio, curva-se, mas flui para o mar. Que o vosso seja eterno. Abraços apertados selaram a noite, corpos colados na dança, sem ciúmes, só alegria pura. Mas a humanística não veio sem sombras. Meses depois, Sofia enfrentou um caso difícil, defender uma jovem lésbica de Beja, agredida por familiares conservadores e quando a sua própria dor. Ana apoiou-a nas noites de preparação, lendo relatórios à luz da mesa de cozinha. Maria contribuiu com ilustrações para uma campanha de sensibilização. Portugal abraça, posters com silhuetas entrelaçadas contra fundos de azulejos. A vitória no tribunal foi catártica, a jovem abraçada por Sofia no final, lágrimas mistas. Fechaste o teu ciclo, disse Ana, naquela noite, enquanto caminhavam pelo Tejo ao luar. O regresso inesperado de Maria provara que o ciúme, como o fado, era dor que se transforma em beleza. Não houve traição final, só crescimento. Ana mais confiante na sua bissexualidade fluida, Sofia mais aberta à vulnerabilidade, Maria curada na amizade.
Elas viajaram juntas ao Algarve, fechando o círculo não como amantes, mas como irmãs de alma, caminhando pelas falésias de lagos, mãos dadas em cadeia, o mar a rugir aprovação. A saudade que nos une, brindaram com vinho local, o sol poente tingindo o céu de promessas. Em Lisboa, a vida fluía, manhãs de café na brasileira, tardes de desenhos e livros, noites de abraços apertados sem discussões. Portugal, com as suas ruas sinuosas e corações abertos, ensinara-lhes que o amor lésbico não era tragédia shakespeariana, mas epopeia humanista, dramática, emocional, romântica, tecida na tapeçaria de fado, azulejos e mar eterno. E assim, no abraço final sob as estrelas de Alfama, Ana sussurrou a Sofia: "Tu és o meu tudo." E o eco de Maria, distante mas presente, respondia no vento: "E nós, o nosso sempre."